eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu trago para vocês mais um vídeo do minha experiência com hypes aqui para vocês, tá bom? Antes de começar e falar qual livro que vai ser dessa vez, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre que não custa sempre relembrar. Deixa aqui o like no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, a gente vai entender que a gente precisa trazer mais deles aqui pra vocês, tá? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo quem tá chegando por agora aqui no canal. Aqui na descrição fica todos os links das nossas redes sociais para vocês nos seguirem por lá também. E o nosso link de compra da Amazon, vocês utilizando esse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão sem pagar nada a mais por isso. Bom, eu comecei com esse quadro aqui no canal porque eu acho bacana, tem muitos livros que viram hypes e o primeiro livro que eu vim falar aqui pra vocês foi de Quarta Asa, que foi uma experiência maravilhosa que eu tive e aí eu precisava falar desse livro aqui no canal e eu achei essa forma de trazer esse tipo de conteúdo aqui. Claro que eu achei porque, como vocês bem sabem, as minhas experiências com hypes normalmente não são tão positivas, eu acabo sempre tendo alguma questão ou outra com o livro e acabo não gostando. Mas pro primeiro vídeo aqui do canal Quarta Asa, a experiência foi super positiva e eu espero que cada livro que eu traga aqui, a experiência também seja positiva, mesmo sabendo que isso pode não acontecer, porque afinal cada um tem sua opinião, cada um lê o livro e absorve a história de forma diferente do outro e isso é muito válido, então não é porque você gosta que eu sou obrigada a gostar, da mesma forma que se eu gosto de um livro não é obrigação de ninguém gostar também, apesar de eu ficar surtando e falando sobre esse livro o tempo inteiro, tá? Bom, mas vamos começar então com o livro desse vídeo em questão, que foi Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Meyer. Eu marquei tudo isso aqui no livro. E esse livro eu vou dizer pra vocês que foi uma experiência um pouco diferente pra mim. Eu vi muitos comentários, eu vi muitos vídeos, eu vi muito conteúdo nas redes falando sobre o livro, todo mundo adorando, todo mundo surtando, achando o melhor livro da vida, o toque cômico, o toque engraçado, a Ivy como um vilão. E eu fiquei muito esperançosa de que eu ia amar esse livro, de que eu ia adorar, que ele seria tudo na minha vida. E não foi bem assim que aconteceu. Então aí já começa o legal, né, do quadro das controvérsias, né? Porque todo mundo que eu vi, que eu acompanhei, amou esse livro. E eu fui com muita expectativa, eu fui muito achando que eu também ia amar, principalmente por causa das interações, do toque cômico que tem na história, que realmente as interações da Ivy com o vilão realmente são muito boas, um pouco irônica, um pouco debochada, eu gosto desse toque que a escritora traz aqui no livro, mas não sei, a história não me prendeu. Eu gostei muito do ambiente que foi criado, muito da história, de tudo que envolve, do desenvolvimento dos personagens, do vilão, de como o vilão foi criado aqui na história, mas não foi aquele toque para ser meu favorito. Mas assim, eu adorei a história, não foi por isso que eu deixei de gostar. Eu acabei dando nota 4 para esse livro, o que é uma nota muito boa, ao meu ponto de vista. Eu gostei muito da narrativa, muito da história, mas ele não me prendeu e eu não me apaixonei por um todo no geral, tá? Aqui a gente vai ter, então, a Ivy e o vilão. E a Ivy, ela começa a história, ela andando pela floresta, porque ela acabou de perder o emprego e ela precisa muito desse emprego pra sustentar a casa, porque o pai dela tá doente e ela tem uma irmã menor. Então o pai dela, impossibilitado de trabalhar, sobra pra ela levar dinheiro pra casa e sustentar a família. E ela acabou de perder o emprego, então ela precisa muito achar outra fonte de renda. Então ela tá lá andando na floresta, toda descontente, desesperançosa, e ela acaba tropeçando no vilão. Sim, porque ele tá lá numa fuga contra os Cavaleiros do Rei. Então ela acaba tropeçando nele e eles meio que acabam fugindo juntos, tipo, ela entra nessa fuga com ele, o que também já é um pouco absurdo, porque por que ela tá correndo junto com ele? É só ela virar as costas e ir embora, e aí ele continuava a fuga dele, mas não, ela continua fugindo com ele. Aí no meio dessa fuga ele arranca um sapo da sacola,
que é o Reinaldo. Esse sapo tá usando uma coroa. Então, assim, esse livro, ele tem várias coisas que beiram um pouco o absurdo, mas dentro daquilo que a gente pode conseguir achar um pouco normal. E aí tudo que a Ivy sabe é que no meio dessa fuga ela acaba falando que ela precisa de emprego e do nada ela acaba sendo contratada pelo vilão para ser a sua assistente. E só que lógico que ninguém pode saber, né, que ela é funcionária do vilão, porque o vilão é temido, todo mundo quer a cabeça dele, todo mundo tem medo dele. Então, se souberem que ela trabalha para ele, vão acabar meio que escorraçando ela ali da vila e tal. E aí, as interações, né, que de fato começam as interações entre a Ivy e o vilão, ela faz comentários muito debochados pra ele, tipo, ai, você, né, a sua mansão vilanesca, ai, o que a sua majestade vilã tá programando pra hoje. Então, assim, ela faz comentários debochados, meio que pra tirar sarro dele, né, da vilania dele e tal. Só que a gente vê ao longo da história que por trás o vilão é o cara de coração mais mole do universo. Porque apesar dele fazer maldades e torturar isso e aquilo, ele tem o coração mais bom de todos ali do castelo, sabe? Aí você vai descobrindo as coisas que ele vai fazendo por um, que ele vai fazendo por outro, que ele vai ajudando. E aí você vê que, tipo, de vilão mesmo, ele só tem a pose, porque ele é uma pessoa muito de coração mole. E a gente vê, dentro dessas interações, que apesar da Ivy ser sempre debochada, ser sempre irônica, sempre fazer piada com o vilão, e ele falar assim, ah, sai daqui, não quero mais falar com você, você não cansa de falar comigo, nossa, não aguento mais você falando comigo, a gente vê que ele, cada vez mais, ele espera, ele anseia por esse contato com a Ivy, ele aguarda ansiosamente para que ela venha falar com ele, que ela entre na sala dele para falar sobre alguma coisa. E assim a gente vê que aos poucos o vilão vai nutrindo algum sentimento pela Ivy, né? E obviamente da parte dela também. E a gente vê que a Ivy vai fazendo amigos dentro ali da mansão, né? Do vilão. Que, aliás, é uma estrutura organizacional maravilhosa aquela mansão, sabe? Tem funcionários para tudo, tem cozinheiro, tem adestrador, tem um escritório, tipo, de contabilidade. Então, assim, é uma mansão com várias fontes de empregos, tem estagiários. Então, assim, é toda uma organização ali a mansão do vilão. Então, essa história sim tem um toque especial, envolve magia. O vilão, ele tem uma magia dentro dele que ele pode usar, que é uma magia muito poderosa e que por isso que meio que o rei quer capturar o vilão, porque se ele usar essa magia, tá todo mundo perdido. Então a gente vê ao longo da história o rei tentando capturar o vilão tentando tirar tudo o que o rei quer. Então se o rei quer tal coisa, o vilão vai lá e tenta conseguir primeiro. Então é sempre assim, o vilão tentando sabotar o rei tentando capturá-lo. E nesse meio tempo, a Ivy lutando para tentar ajudar a família, tentar salvar o seu pai, que tá com uma doença que não permite que ele faça muitas coisas. Então a gente vai vendo todo esse desenvolvimento dos personagens, entre eles, a família deles. A gente também conhece um pouquinho da família do vilão, dos irmãos dele. A gente vai entendendo o que foi passando na vida dele para ele ter se tornado essa pessoa que ele é hoje. Então essa história tem todo esse fundo, assim, né, de crescimento e tal, e de que a gente vê que o vilão é uma alma um pouco solitária também, que ele meio que se afastou acreditando que seria o melhor para todo mundo ao redor dele. E enfim, é um livro também com muita representatividade. Então, assim, eu gostei bastante da criação, gostei bastante. Eu achei uma coisa que eu também fiquei muito esperando. Todo mundo falava, ai, porque o sapo Reinaldo, porque é maravilhoso tudo que ele faz, tudo que ele parece. Eu achei meio assim, né, não gostei muito. Achei que não foi tão bem trabalhado e faltou um pouco. Tipo, eu achei que seria muito legal, apaixonante a interação com o sapo e tal, divertido, mas assim, as poucas vezes que ele aparece, meio que me decepcionou um pouco e eu acabei não achando tudo isso, tá? Então é isso.
Eu acho que no final das contas eu nem tenho muito o que falar desse livro. Eu demorei muito pra gravar, eu li em novembro. Eu li em novembro esse livro. Eu demorei muito pra mim falar sobre ele, porque sabe quando parece que você vai ligar a câmera e não vai ter nada pra falar? Nem sei se ficou coerente também esse vídeo. Mas enfim, eu gostei, mas não me prendeu, eu não me apaixonei pela história. Do jeito que terminou, eu fiquei com muita raiva. Eu quero muito ler o segundo pra saber como que vai a partir dali a história, porque do jeito que termina esse primeiro é bem tenso. Então vamos ver o que vai acontecer. Não sei também se eu gostei do rumo que a Ivy tomou nesse livro. Então no final, depois de tudo que acontece, foi muito surpreendente, aliás, o final. Tipo, o plot twist do livro, eu falei assim, gente... Assim, essa parte foi muito boa. Eu gostei muito, foi tipo o que salvou pra mim o final do livro. Mas aí o que acontece logo em seguida também me deixou bem assim. E eu preciso urgentemente saber o que vai acontecer. Por isso, então, eu preciso comprar o segundo livro e continuar lendo, tá? Mas é isso, eu vim aqui mesmo pra falar pra vocês, né, que minha experiência foi legal, mas não foi maravilhosa. Não foi igual ao Quarta Asa. Então, fica aqui o meu 4 estrelas para Assistente do Vilão e sim a minha vontade de continuar lendo essa série, porque ele tem o seu valor, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ficado coerente em algum momento, que eu tenha conseguido expressar um pouco sobre a história, sobre o que fala aqui no livro, os meus sentimentos ao longo da leitura e que tenha feito algum sentido para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, não esquece então de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever aqui no canal, tá? E a gente se encontra então no próximo vídeo aqui do canal.